Salve, salve, minha rapaziada, chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E hoje, para falar das 5 classes que eu mais gostei no draft de 2025, 5 dos times que eu mais gostei nesse draft. Eu queria deixar claro aqui antes de começar o vídeo que eu não achei que tiveram muitos drafts que foram ruins. Né? Teve, claro, alguns que não me agradaram tanto, mas no geral, boas classes da grande maioria dos times. Então aqui eu trouxe 5, mas eu poderia trazer muito mais. Eu limitei a 5, claro, porque para não ficar um vídeo, né, com uns 20 classes boas aqui. Mas poderiam ter tranquilamente, eu acho, aqui 10 classes que ficam muito próximas, cada uma com seus valores. Eu acho que isso vai alternar muito de gosto para gosto, de analista para analista, para montar, né, o seu top 5 preferido, porque realmente tiveram classes bem interessantes. Né? Não teve nenhuma classe, eu acho que tenha sido, nossa, que classe horrível. Tiveram algumas um pouco mais abaixo, mas no geral os times mandaram muito bem nesses 3 dias de draft. Antes de eu começar o vídeo, não esqueçam like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e ativem o sininho. E também sigam o Landing Zone BR tanto no Twitter quanto no Instagram e também lá no Spotify. Para quem está me ouvindo no Spotify, muito obrigado. Agora então, começando, o meu número 5 é o Philadelphia Eagles. É o Philadelphia Eagles que teve bastante escolhas, né? Teve algumas trocas, né? O time não tinha tantas escolhas, mas fez algumas trocas, algo que o Howie Roseman está acostumado, e adicionou mais escolhas no seu draft, né? Alguns trade downs ali que a equipe fez. Começando com a pick 1, Jihad Campbell, que aqui já é uma das melhores picks de todo o draft, né? O Jihad Campbell, para mim, era um jogador top 10, ele era o meu jogador número 9 da minha big board, e saiu só na escolha 31. E aí tu olha para esse grupo de linebackers dos Eagles e tu fica, nossa, esse grupo tá muito bom. O Philadelphia Eagles, né, antes de entrar nas outras picks, eles não tinham tantas necessidades, era um time que chegou com poucas, ou talvez nenhuma grande fraqueza no seu elenco, mas precisava de profundidade, porque perdeu alguns jogadores na free agency, principalmente no lado defensivo da bola, e eu acho que repôs isso muito bem. O Howard Roseman sabe e sempre soube e fez mais uma vez, enxergou as necessidades, enxergou bons valores e fez boas picks. A primeira com o Jihad Campbell. Eu já vou pular do Jihad Campbell para a pick 161 do Ismael Mondon Jr. O Ismael Mondon Jr. é também linebacker de Georgia e vem para rechear esse grupo, né, de linebackers. Então nós temos Jihad Campbell e Ismael Mondon Jr. chegando nesse draft. Nós temos ainda o principal linebacker da temporada passada, que foi o Zac Baun, que para mim deve ser a dupla titular de linebackers, né? Jihad Campbell e Zac Baun, uma dupla fantástica. E aí tu vai ter como reservas Ismael Mondon Jr. e Nakobe Dean, que teve uma lesão, a gente não sabe como ele vai voltar, como ele vai se recuperar, mas também é um grande linebacker. Tira um pouco da necessidade que o time tinha, né, de dar um contrato para o Nakobe Dean. A gente sabe que o Hall não é um grande fã de dar contratos para linebackers, e aí, bom, tu pode pechinchar ali, negociar com o Nakobe Dean, ver um contrato que fique interessante para as duas partes, mas tu não precisa ficar preocupado em perder ele e tá sem uma reposição, porque tu vai ter pelo menos o Jihad Campbell e ainda o Mondon Jr. para profundidade, que é um bom linebacker, um jogador acho que era até um pouco subestimado naquela defesa de Georgia. Na pick 64, o time trouxe o safety Andrew Mukuba, que talvez fosse uma das maiores necessidades do time, para mim era a maior, porque perdeu o safety titular CJ Gardner-Johnson, e eu gosto bastante dessa escolha aqui do Philadelphia Eagles. O Andrew Mukuba, ele é um cara que não é tão grande, né? Ele não é um cara fisicamente gigantesco assim, mas ele é um cara que me lembra muito o CJ Gardner-Johnson. Ele é aquele safety que gosta de dar uma porradinha, né? Ele tem um tamanho parecido com, né? Ele não é um cara grande, 1,81m, parecido com o CJ Gardner-Johnson, mas ele é bem mais magro. Precisa ganhar um pouco mais de massa. Mas ele gosta de jogar físico, ele gosta de dar porrada, ele gosta do trash talk. Então acho que os Eagles pegam a versão júnior do CJ Gardner-Johnson e Andrew Mukuba de Texas. Acho que ele tem potencial sim de ser titular já no início da temporada ao lado do Reed Blankenship. O Andrew Mukuba é um safety que consegue muito bem lidar
sozinho no fundo do campo. Ele é um cara muito inteligente jogando. E o Reed Blankenship é um cara que pode jogar mais perto do box, ali ajudando a conter o jogo terrestre, junto com o Cooper DeJean naquela função de níquel, algo que o Mukuba já não faz tão bem. Né? Ele tem que melhorar essa questão dos tackles, um problema que o CJ Gardner-Johnson também tinha, que era, né, a quantidade de tackles perdidos. Os dois têm um número bem parecido, claro, um na universidade, o outro na NFL, mas em torno ali de 14% dos tackles perdidos. Pick 111, o defensive lineman Ty Robinson, para mim é uma outra boa pick. Ty Robinson era um jogador top 100 dentro do meu draft, dentro da minha big board. Eu acho que ele chega e ele tem características muito boas mesmo para substituir o Milton Williams, né, que foi para o New England Patriots. Acho que aqui é uma boa escolha do Philadelphia Eagles. Mac Williams, cornerback, não sei se não gosto tanto dessa escolha, não me agrada muito. É um jogador que, no geral, assim, vem para jogar no slot. Temos boas apostas, na minha opinião, para a linha ofensiva. Acho que Drew Kendall e Miles Milton não são jogadores que me agradem tanto, mas são bons atletas. E o Cameron Williams, na escolha 207, offensive tackle de Texas, me agrada bastante, né? Acho que é um bom jogador, um ótimo valor aqui para o Philadelphia Eagles. Então acho que 3 boas apostas para a linha ofensiva que os Eagles fizeram e ainda trouxeram o QB Kyle McCord. O time precisa dessa disputa, o Howie dá muito valor para o QB2, vem para disputar ali para ser o QB2 desse time, e ainda trouxe um edge, Antoine Power Ryland, que pode ser um bom jogador, é um ótimo atleta, teve uma produção fantástica no college, mas ainda precisa se desenvolver tecnicamente. Quando a gente olha então para esse teste dos Eagles, a gente vê o que? Profundidade. Né? A gente talvez não olhe tantos grandes nomes, além do Gerard Campbell, que é um nome fantástico, mas a gente vê que o time soube suprir as necessidades. Às vezes não é sobre só os jogadores que são selecionados, mas como o time olha para as necessidades que tinha, para os jogadores que tinha e encontra os substitutos certos que se encaixam no modelo e no esquema que o time tem. Então acho esse draft dos Eagles muito inteligente, mais um muito bem feito pelo Hal Roseman. Tô curioso para saber se um desses offensive tackles não vai ser transformado em guard para ser o right guard titular desse time, principalmente Cameron Williams. Ficaria de olho nisso. O meu número 4 dessa lista é o New England Patriots. Gostei bastante do draft da equipe dos Patriots. Trouxe Will Campbell na pick 4 e Jared Wilson na pick 95, dando 2 destaques já para esses jogadores, porque para mim serão 2 titulares já na semana 1. Will Campbell titular como tackle e Jared Wilson, para mim, era o melhor center puro da classe, né? Que jogava como center já na faculdade, fez uma boa carreira jogando por Georgia. Eu acho que chega para ser titular desse time. E o Drake May, a gente olha nas primeiras 4 escolhas como o time estava preocupado em dar todo o suporte possível para ele. Trouxe 2 jogadores que vão ser titulares na linha ofensiva. Trouxe um running back em Trevion Henderson, que, cara, é um ótimo running back. É uma ótima arma para esse ataque. E trouxe Kyle, né, falando sobre o Trevion Henderson, também um jogador muito explosivo que consegue big plays. E trouxe Kyle Williams, que para mim é um wide receiver bem interessante, que tem capacidade sim de ser titular desse grupo de recebedores que não é tão grande assim. Então a gente olha para as primeiras picks e a gente também vê um pouco do que é Mike Vrabel, qual a filosofia dele. Trincheiras, jogo terrestre, algo que ele vai tentar agregar para esse time. Além disso, aqui das demais picks, gosto da adição do Braden Swinson na pick 146, acho um ótimo valor. Gosto da aposta de Marcus Bryant, é um bom atleta na pick 220. E o que me faz não dar uma nota a mais para esse draft do New England Patriots são essas 2 escolhas aqui. O kicker Andres Borregales era o melhor kicker do draft? Era, mas gastar uma escolha dentro do top 200 e um kicker é algo que está fora da minha filosofia. E a pick 251, o long snapper Julian Ashby. Gastar uma pick num long snapper para mim não faz o menor sentido. De qualquer forma, isso não tira o mérito do excelente draft que a equipe fez. Tirando esses 2 jogadores de special teams, o kicker eu passo um pouco mais de pano, por mais que tenha sido dentro da pick dentro do top 200, mas o long snapper não tem como, né? O Vrabel, eu acho, até disse que era o melhor long snapper da classe, mas pelo amor de Deus, né, gente? Long snapper tu pega nos undrafted free agents, porque, poxa, né? Ninguém vai draftar um long snapper. Não precisa, não tem necessidade. Tá? Muito boa classe no New England Patriots, tirando esses 2 fatores.
ótimos jogadores, melhorou o ataque, melhorou a linha ofensiva e trouxe peças interessantes para dar mais profundidade para essa defesa. Número 3, Kansas City Chiefs. O que a gente tem aqui de curioso, né? Entre as melhores classes de quase todo mundo estarão dois times que, em fevereiro jogaram o Super Bowl. Isso não é coincidência. Os times vencedores, os times que se dão bem na NFL, eles fazem bons drafts. O Veach e o Roseman são dois dos melhores GMs e são dois dos melhores GMs trabalhando o draft. Como é que os Chiefs é competitivo há tanto tempo? Como é que os Eagles são competitivos há tanto tempo? Eles vão no draft e eles mantêm o time competitivo porque eles estão sempre renovando e trazendo peças jovens. Para mim, a escolha do Josh Simmons pode ser um dos maiores estilos desse draft, assim como o Jihad Campbell foi para os Eagles. Porque os dois caíram por questões de lesões. Mas a do Josh Simmons um pouco mais preocupante, né? Rompeu ali quase tudo que ele tinha no joelho dele. Só que o Josh Simmons, para mim, se não tivesse essa lesão, ele tinha grande potencial de ser o offensive tackle 1 dessa classe. É um cara grande, é um cara atlético e é um cara muito, muito técnico. O tape do Josh Simmons nos poucos jogos que ele teve em 2024 é uma aula de futebol americano. É uma aula de como o offensive tackle deve jogar. É uma ancoragem fantástica, é uma explosão, é um primeiro passo absurdo, é um pad level excelente, cara, é um jogadoraço. Se a lesão não atrapalhou nessas características que ele tem, de primeiro passo, explosão e ancoragem, ele tem tudo para ter resolvido esse problema de offensive tackle por anos dentro da equipe do Kansas City Chiefs. Gosto da escolha do Omar Norman-Lott, é um bom pass rusher para esse miolo de linha defensiva. Não sou tão fã de Ashton Gillotte na escolha 66, é um cara que não me agrada tanto. Jalen Royals e Brashard Smith são dois jogadores que eu gosto. Acho que eles têm características muito boas para esse ataque. O Brashard Smith, né, eu acho que a equipe precisava de um running back. Eu teria apostado no running back até mais alto do que isso. Mas o Brashard Smith ele era um wide receiver que virou no running back. É um cara para screens, por exemplo, muito bem. Produz bastante com a bola na mão. Acho que se encaixa bastante no modelo ofensivo desse time, assim como o Jalen Royals também se encaixa. No Williams, acho que é um bom cornerback, um cara muito físico, gosta de atacar a bola, agrega profundidade para esse grupo de corners. E o linebacker Jeffrey Baza também, acho que é uma boa aposta, um bom atleta também, ali também pensando mais em profundidade. O meu time número 2 é o Carolina Panthers, sim! Olha aí, o Carolina Panthers do carolinismo. Sigam o carolinismo nas melhores páginas do Twitter, falando de futebol americano. É um time que eu particularmente sou muito apegado, gosto bastante do Carolina Panthers. Acho que ali junto com Philadelphia Eagles e Baltimore Ravens são... Claro, o Philadelphia Eagles é o meu time predileto, mas gosto muito dos Ravens e também tenho um carinho muito grande pelo Carolina Panthers. Na pick número 8, Tyrone McMillan, excelente escolha, tu dá uma ótima arma, um wide receiver 1 de respeito para Bryce Young, que merecia esse cara. Eu tava com medo deles irem com Jalen Walker, um jogador que não me agrada tanto, mas aqui Tyrone McMillan, ótima escolha, uma excelente arma para Bryce Young. Na pick 51 e na pick 77, dois edges de muito bom valor. Acho que o Nix Corton na 51, uma ótima escolha. O Nix Corton era cogitado até para sair no final da primeira rodada, início de segunda. É um edge que tem todas as armas atléticas para produzir no mais alto nível na NFL. Precisa melhorar questões de refino técnico. Às vezes ele quer ganhar muito na força, algo que no college é mais fácil, na NFL ele não vai conseguir tanto, precisa de mais refino, mas acho que é uma excelente escolha na pick 51. Na 77 a mesma coisa, Princely, o Manmielen, é um cara interessante, é um cara muito rápido, explosivo, que se a equipe conseguir trabalhar em algumas situações, ele vai ser bem importante. Acho que conseguiram resolver, ou pelo menos melhorar muito as pontas dessa linha defensiva. O time também agregou aí outros jogadores de profundidade. Não sou tão fã da escolha de Trevor Etienne na escolha 114. Acho que o time poderia ter atacado outras posições. Leighton Ramson é um jogador também mais de profundidade ali para aquela secundária que precisava de jogadores. Não sei se na 114 eu não teria apostado em algum cornerback, por exemplo. Aí tu daria um cornerback mais um safety. Acho que eu gostaria mais. Cameron Jackson, jogador de linha defensiva para profundidade, e o tight end Mitchell Evans, um cara que eu gosto muito da aposta, é um bom bloqueador, eu acho que ele era mal utilizado até de vez em quando no college, pode ser um ótimo produtor com a bola na mão e acho que é mais uma boa arma
para o Bryce Young. Então acho que ficou um draft bem equilibrado, tu resolveu problemas grandes que tu tinha na defesa, tu agregou profundidade em algumas posições, tu entregou uma boa arma no Tetairoa McMillan e um outro jogador que também pode ser uma boa arma no Mitchell Evans, que pode ter sido aí uma das melhores escolhas do dia 3, na minha opinião. E indo para o último, primeiro colocado, Arizona Cardinals. Sim, nosso querido Arizona Cardinals começou na pick 16 com Walter Nolen. Não é surpresa para ninguém quem acompanhou aqui o processo de draft no canal ou no Twitter o quão fã eu sou de Walter Nolen. Né? Para mim é um DL completo, um cara muito disruptivo, um pass rusher sensacional. E ele agrega essa qualidade vindo do miolo como pass rusher para o Jonathan Gannon, é algo que o time precisava muito e também ajuda a conter o jogo terrestre. Junto com ele chegam para o pass rush Jordan Burch de Oregon. Acho uma boa aposta também, um bom edge, um cara disruptivo, um cara que também pode ajudar no jogo terrestre. Acho que o time conseguiu reforçar muito bem essa trincheira defensiva que precisava de reforço, principalmente para parar o jogo terrestre. Cold Simon, a mesma coisa. Acho que já chega como um linebacker titular, um cara que faz jogadas na bola, um cara que ajuda a conter o jogo terrestre e que principalmente é muito inteligente jogando. E na pick 47, para mim, a melhor pick que o time fez, cornerback Will Johnson de Michigan, era um jogador top 10 desse draft para mim, que caiu até a pick 47 por conta de uma lesão que acabou preocupando demais os times no joelho. Diz ele que tá saudável, mas é óbvio que ele vai dizer isso. Mas aqui, se ele tiver, tu tenha na pick 47, tu tá tranquilo para fazer essa aposta num jogador top 10 dentro da pick 47. É um risco que vale a pena tu tomar, ninguém vai te condenar caso isso dê errado. Tem tudo para dar certo. O Johnson é um excelente jogador, tem um tape em 2023 absurdo de bom e tem um encaixe maravilhoso no esquema do Jonathan Gannon, jogando em zonas de frente para a bola, onde ele se sai melhor do que se ele tivesse que marcar em mano a mano. Além disso, trouxe o Denzel Burke, um cornerback para dar profundidade, Crawford também para dar profundidade, e o Hayden Cooper, um projeto ali pensando no guard que o time também precisava para o miolo dessa linha ofensiva. Então, das 7 escolhas, 6 direcionadas para a defesa, onde o time tem sofrido nas últimas temporadas, vive de altos e baixos na defesa, tem sofrido contra o jogo terrestre, mas agora o Jonathan Gannon parece que olhou e falou, não, eu vou dar a minha cara para essa defesa. Vou tentar deixar essa defesa o mais competitiva possível, e eu acho que esse draft tem tudo para entregar isso para eles. Então, uma nota a mais para o Arizona Cardinals e para mim, a melhor classe de 2024, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que isso aqui é apenas a minha opinião sobre as melhores classes, cada um vai ter a sua. Poderiam ter outros times aqui, New York Giants eu gostei bastante, gostei do Seattle Seahawks, gostei do Cleveland Browns, enfim, acho que tivemos ótimas classes, não dá para trazer todas no mesmo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, como eu falei, não esqueçam de deixar um like, se inscrevam no canal, um abraço, valeu e tchau!